Olá, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Oliveira. Finalmente estamos nos aproximando do final de ano e é normal, é comum que haja no meio de toda a comunidade, das pessoas, um surto de ansiedade. Ansiedade porque várias pessoas, ou muitas, ou a maioria, não cumpriu as suas metas que atribuíram no início do ano corrente. Então, por isso vem aquela ansiedade. E agora? O que é que eu vou fazer no próximo ano, em 2021? Por conta disso, nós vamos falar hoje um pouco sobre ansiedade. Veja bem uma coisa, quando realmente o mundo começou a acelerar? Nós temos na época antiga, no período antigo, da história antiga, que tudo transcorria lentamente. As pessoas viajavam a cavalo, a pé, em navio movido a vela, a vento. Quer dizer, tudo era lento. Os meios de comunicações que interligava a parte do mundo conhecido na época era muito devagar. Continuou dessa forma na Idade Média e quando chega na Idade Moderna, começa lá para 1450, por aí, as grandes navegações. Melhoraram as velas dos navios, melhoraram as carruagens, e aí houve um pequeno avanço na aceleração das coisas da época. Mesmo assim, ainda continuou lento por várias centenas de anos, mas foi na primeira Revolução Industrial, em 1780, quando o homem descobriu o vapor, a máquina a vapor, que começa a partir daí a acelerar a sociedade. Vem a locomotiva, então o meio de transporte fica mais rápido. E isso aí foi potencializado com a segunda Revolução Industrial, em torno de 1840. As pessoas passaram a cumprir horários nas fábricas, veio o apito da fábrica, veio o relógio, e a partir daí começa uma aceleração mais intensificada. Até que quando chega no início do século XX, então veio o telégrafo, o telefone em seguida, o avião, o navio passou a ser a vapor. Quer dizer, aí começa realmente a haver uma aceleração, entendeu? Onde as pessoas mudaram de ritmo com mais intensidade. Já falamos aqui sobre ritmo. Tudo na natureza tem ritmo. Veja bem que o nosso coração, o meu coração, o teu coração, ele bate no ritmo. Às vezes ele acelera pelo esforço maior, mas em seguida ele tende a bater no seu ritmo certo. Assim como os animais na natureza, existe o ritmo das formigas, o ritmo, entendeu, de uma tartaruga, de um peixe. Todos têm ritmo, porque essa é uma lei universal. Inclusive, a lei do ritmo já foi descrita por Hermes Trismegisto, lá em cerca de 1500 anos a 2500 anos antes de Cristo. Mas, à medida que a sociedade vai acelerando, ela vai entrando noutro ritmo. Ora, quando qualquer animal, qualquer objeto, qualquer coisa sai do seu ritmo, então vem problemas. Ou existe uma adequação ao novo ritmo, ou vai haver, se for material, vai haver um quebramento do material. E se for no ser humano, vai haver um adoecimento. Então, isso aconteceu com maior intensidade a partir do século XX, com o aperfeiçoamento das máquinas, com a energia elétrica,
No século XX ainda vem o computador. No século XX nós temos o avião supersônico, o avião jato, o primeiro jato, que você voa a cerca de 800 km por hora. Veja a rapidez em relação a um navio, entendeu? Do século XIX, que era lento demais. E nós temos agora no século XXI, já aumenta-se essa velocidade, porque temos aí a revolução 4.0, onde a robótica é quem está, vamos dizer assim, agindo no meio de produção, sendo mais utilizado nos meios de produção. E ainda mais, a partir do século XX, já depois da metade do século XX, as pessoas começaram a cumprir meta. Para o empresário, para aquele que produz, não interessa se você vai cumprir na íntegra ou não, ele quer lucro. Isso é um atributo do capitalismo, que ele quer resultados. Então hoje tudo é feito mediante metas. É o trabalhador, é o vendedor, e dentro de determinado horário tem que se cumprir metas. E para piorar, as metas vão apertando. Faz cerca de bem pouco tempo, eu conversando com um gerente de banco do Brasil, e ele estava estressado no dia de domingo. Estressado por quê? Porque não conseguia se desligar das metas que estavam atribuindo, que a direção estava lhe atribuindo na semana seguinte. Então você vê um gerente de banco. E a partir daí também ele começa a atribuir metas para os seus subordinados. Então hoje, com essa questão de metas, vai cada vez mais avultando a piora da questão do estresse e da ansiedade. Diante disso, tem um trecho da Bíblia lá em Marcos que fala uma coisa interessante. Eu vou ler, olha aqui. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. A sociedade capitalista, ela faz planejamentos baseados de médio a longo prazo, de modo que ou se atinge aquele objetivo, ou se não muda-se imediatamente, entendeu? As pessoas, o funcionário, sem menor constrangimento. Daí vem um adoecimento. As pessoas buscam saúde e buscam viver mais tempo. Isso é natural. No mundo contemporâneo, isso está sendo objetivado através da tecnologia, da medicação, do preparamento físico, do preparamento psicológico, para poder enfrentar este novo mundo. Pasmem, um certo tempo atrás, eu soube que existia, aqui próximo, uma senhora de 104 anos, humilde, rezadeira, e me chamou a atenção o seguinte: eu digo, eu vou lá conversar com essa senhora, 104 anos. E uma pessoa me levou até ela, encontrei uma senhora sentada lá numa cadeira, pediu para rezar por mim, eu consenti, ela rezou, inclusive rezas longas, que dependem de uma boa memória para decorar aquilo tudo, com galho de mato. E depois eu fui entrevistá-la, Dona Chiquinha. Dona Chiquinha nasceu no interior, lá realmente dentro do mato, como se diz. Nunca teve saúde. Ela falou: meu filho, eu nunca tive saúde na minha vida. E ela dizia:
minha mãe sempre me disse que eu não ia viver muito, porque de todos os irmãos que ela tinha, ela é o que menos tinha saúde. E ela foi, casou, teve 2 filhos. A alimentação dela nunca foi diferenciada, era o arroz, o feijão, o macarrão, a farinha. Na sua infância bebia água de barreiro, porque ela nasceu no Agreste, era água do barreiro. Você vê que não era aquela coisa que nós temos de água tratada. Fumou durante muitos anos, sempre tomou medicação. Eu digo, meu Deus, o que é que faz essa mulher viver 104 anos e lúcida? Tinha uma coisa interessante que ela falou e que fez a diferença. Ela disse, olha, desde criança que eu rezo sempre. Eu rezava sempre, desde criança. Pela manhã, meio-dia e à noite. 3 vezes por dia. Segundo ponto, além da reza, nunca desejou mal a ninguém. Se alguém fizesse alguma coisa que a tirasse que emocionalmente ela ficasse abalada, ela procurava se acalmar e pedia a Deus por aquela pessoa. Então sempre foi uma pessoa que rezava 3 vezes por dia, não desejava mal a ninguém e nunca teve grandes problemas. Dona Chiquinha morreu com 107 anos. Vejam só uma coisa, uma mulher analfabeta, uma mulher que não tinha cuidado nenhum extra com sua saúde, ao contrário, mas ela não havia sido contaminada, entendeu? Por essa contemporaneidade que realmente leva vamos dizer, ao apressamento das coisas e a ansiedade. A propósito, aqui na praça, eu encontrei numa praça um nômade e me informaram que esse nômade tinha muita sabedoria. E eu fui conferir. Encontrei o nômade na praça, construindo algumas peças de arte para vender. Junto tinha uma cachorra chamada Bacana. E eu conversei com esse nômade, perguntando por que ele estava na rua. Ele estava com 58 anos e desde os 19 anos que andava pelo mundo. Um rapaz de classe média, o pai tinha uma pequena tipografia, ele chegou a trabalhar no shopping em São Paulo, em Ibirapuera, foi casado 2 vezes, filhos, e ele me explicou o seguinte: ora, eu resolvi ser nômade porque recuso-me a estar nessa sociedade doente. Ele diz que a sociedade era adoecida. E depois de várias conversas em casa, eu fiquei imaginando, eu digo, como é que esse nômade, que o nome dele é João Romero, ele vê o mundo? Como é que ele vê o mundo? Então eu resolvi, tive a ideia, o insight de escrever Assim Vejo o Mundo. Dei a ideia para João e ele pediu 2 dias para pensar, pensou e deu a resposta positiva. Disse que toparia. Depois de várias entrevistas na praça, que resolvemos fazer o livro, nós publicamos esse livro no final de 2019, Assim Vejo o Mundo. Olha aqui, Ensinamentos de um Nômade. Um livro muito interessante com respeito a fazer uma reflexão sobre a vida, uma reflexão sobre a sociedade atual, uma reflexão sobre o capitalismo, uma reflexão sobre a vida simples. E vale a pena realmente ler esse livro, porque eu achei em João Romero um homem sábio, porque ele disse que toda cidade onde chegava, ele procurava a biblioteca
e passava bom tempo estudando os filósofos, história, e além da leitura de mundo, e por isso se tornou realmente um homem de grande experiência. Então, vale a pena ler este livro, Assim Vejo o Mundo. Ora, é necessário também a gente especificar que um dos fatores que leva à ansiedade é a pessoa pensar demais. O pensamento leva o indivíduo para onde ele quer, e quem pensa demais nunca está ligado no presente, sempre está ligado no passado, que traz angústias, principalmente em metas ou experiências que ele não concluiu, e se ele ficar pensando no futuro, fica ansioso. Então, é bom lembrar que o melhor remédio para a ansiedade não está na medicação, está em você viver o aqui e agora. Porque quando você mergulha no aqui e agora, então a sua mente para de pensar completamente e você vai viver o presente do presente. É aí onde está o principal segredo. Eu vou dizer segredo porque se você conseguir, através de treinamentos e meditação, parar de pensar ou pensar quando você quiser, então a ansiedade reduz e as angústias também, porque você vai se ligar, vai se conectar completamente ao aqui e agora. Tem um livro muito interessante sobre o poder do agora. É um livro excelente para se ler. O poder do agora. Um dos fatores que a gente pode utilizar para parar tanto de pensar é observar sem julgar. Observe as coisas sem julgamentos. Nós temos o hábito de ver as coisas de acordo com os nossos condicionamentos. Tem um filósofo indiano que trata esta matéria com muita propriedade, que é o Jiddu Krishnamurti. Ele manda viver o aqui e agora. Por quê? Quando eu olho um determinado carro, veja só, quando eu olho um carro, a cor do carro é preto. Quando eu olho com o meu olhar de julgador, eu digo, eu não gosto de preto. Esse carro, para mim, deveria ser branco. Veja só, a pessoa vai perdendo a capacidade de observar a coisa com realidade para ficar observando de acordo com os condicionamentos existentes. Que é diferente de uma criança. A criança, tudo que vê, como a mente da criança está, vamos dizer assim, é uma tábua rasa, limpa, está observando tudo pela primeira vez e se encanta. Nós, quando olhamos para as coisas com os nossos condicionamentos, a gente não se encanta mais, porque a gente olha julgando. E para a gente julgar, a gente tem que pensar. Pensar é bom, desde que eu domine os meus pensamentos, desde que eu pense quando eu quero e não ser dominado por ele. Porque o que acontece é o seguinte: se todas as pessoas que você encontra na rua, se estivesse falando o que estivesse pensando, o que está pensando, seria o maior barulho do mundo na cidade. E nisso você nota, às vezes, tem aquelas pessoas que são doentes e fica falando alto pelo meio da rua, a turma diz logo que esse é um doido, é um louco. Mas todas as pessoas, nesse aspecto, são loucas. É porque não falam, mas é o tempo todo pensando. Não gostei daquela roupa, aquela casa ela podia ser arrumada, esse carro não gostei porque ele é velho, aquela rua está quebrada, ou seja, ele está o tempo inteiro discursando internamente. E o que fazer para evitar
o discurso interno. Mergulhe no presente. Quando você mergulha no presente, você sente a sua respiração. Você sente o ar batendo no seu rosto, o vento. Você sente cada passo que você dá, você vai sentindo. Você sente o ambiente sem julgamento. Aí está o grande segredo. Então, está aí uma grande dica para todos nós, para entrarmos em 2021 com o pé direito. Vamos nos aperfeiçoar, vamos conhecer a nós mesmos, como diz Sócrates, conhece a ti mesmo. Quem conhece a si mesmo, conhece a todos. Porque na realidade, lá no íntimo, todos nós somos iguais, porque todos nós temos vida dadas por Deus. Então, você clique nessa live, entendeu? Compartilhe e vamos pedir a Deus que na próxima semana nós estaremos com outro programa. Até lá.